Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. E nesse vídeo eu vou falar sobre Visual Studio Code. Meu nome é Paulo Melo e vamos juntos nesse curso aqui para a gente aprender um pouquinho mais como configurar o editor de texto. Quando a gente fala de IDE, que é a nossa interface, o nosso software para editar um programa, cada pessoa vai ter o de sua preferência. Então, o que eu vou estar resumindo nesse texto aqui é referente ao Visual Studio Code, mas geralmente as IDEs têm a possibilidade de serem adicionados plugins que ajudam a gente a poder desenvolver, como por exemplo um preenchimento de um comando, informar se tem alguma coisa mal formatada, por exemplo. Então, se você não usa o Visual Studio Code, aí você vai ter que fazer uma pesquisa em cima da sua IDE para poder achar o que você para configurar como você necessita. E falando aqui do Visual Studio Code, uma primeira dica que eu dou, que eu acho muito bacana, isso serve também para qualquer IDE, ele tem aqui algumas teclas de atalho. Então, nesse site aqui, a gente tem a possibilidade de baixar para cada sistema operacional um PDF em que tem um resumo dos principais teclas de atalho. Então, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Nesse exemplo meu aqui, eu costumo colocar em destaque o que eu estou aprendendo, o que eu uso mais, para quando eu precisar eu voltar aqui e consultar, até chegar a um ponto que isso aqui vai entrando no sangue. Então, assim, no decorrer do desenvolvimento, qualquer tecla de atalho que eu for fazendo, eu vou falando, mas eu acho que já é interessante você baixar para o seu sistema operacional e de repente algum comando que você quer fazer, eu quero pegar uma linha e mudar ela para a linha de cima ou para a linha de baixo. Então já vem aqui e pesquisa qual seria esse comando para te facilitar. Porque tudo que a gente tira a mão do teclado para colocar no mouse é um tempo que a gente perde. Então, se a gente puder trabalhar sempre no teclado, é um ganho de produtividade. Não é obrigatório, mas eu vejo como uma boa prática. Bom, eu vou passar primeiro aqui com os plugins que eu uso. Só vou dar uma passada rápida, explicar cada um e se fizer sentido, você vai poder baixar também para a sua IDE. E depois eu vou pegar uma IDE do Visual Studio Code sem nada e vou colocar esses que eu vejo como os essenciais para Ruby on Rails. Então, nessa barra aqui, lateral da esquerda, tem esse íconezinho aqui que são as extensões. Então, quando eu clico nele aqui, tem as instaladas, as recomendadas e eu posso clicar aqui também e pesquisar qualquer uma delas. As que eu tenho instaladas, então eu tenho muita coisa aqui referente a Angular, que é um front-end que eu trabalho. Então, tem algumas deles aqui. Tem essa extensão chamada Bracket Pair Colorizer. Ela é bem interessante que ela faz o seguinte, então você vai abrir um parênteses, dentro dele um colchetes ou outro parênteses, então cada um deles, o início e o fim, vai ter uma cor específica. Então eu abri um parênteses e o outro, ele vai ficar de uma cor roxa. Lá dentro eu abro outro parênteses ou um colchete, vai ter uma cor azul, por exemplo. Então fica fácil, que às vezes quando a gente vai abrindo muita coisa, a gente fica sem saber qual que é o que fecha. Então isso aqui é uma extensão bacana. Color Highlight é uma extensão que ela mostra, por exemplo, quando você vai trabalhar com CSS principalmente, você coloca uma cor ali específica, então ele já vai dar para você qual a cor, né? Então você coloca ali um B606B, você não sabe que cor que é essa, então ele já vai mostrar para você qual que seria essa cor ali no seu código. Tem extensão também Debugger for Chrome, que eu acho também interessante se ter.
Essa daqui também eu acho bacana, que é Drácula Oficial, que é o tema. Então, se vocês verem, por exemplo, o meu já fica mais escuro, ele dá algumas cores específicas no código, então é uma extensão também que eu acho interessante. Editor Config para Visual Studio Code também é uma extensão bacana. A gente poderia criar um arquivinho chamado .editor config, no editor config, e dentro dele você pode colocar algumas regras, por exemplo, o tamanho do tab, quantos espaços que ele vai ser, se vai ter você vai inserir uma nova linha no final. Então tem gente que gosta de deixar sempre uma linha em branco no final do seu código. E aí, você deixando essas configurações nesse arquivinho, quando você salvar o seu arquivo, ele já vai fazer isso para você. Então, acho que é bem interessante. A gente tem também aqui esse Git Blame, que eu acho bacana. Ele mostra para você aqui algumas informações sobre o commit que foi feito. E tem outras informações aqui. Eu até não uso tanto ele assim não, mas é interessante que você tem aqui algumas formas de configurá-lo. Tem esse Git Graph, que eu acho também que é legal, que ele mostra quando você cria muitos branches, você está trabalhando com equipe, então é interessante você ver como é que está o fluxo dos seus commits e principalmente os merges que são feitos. Essa outra extensão é Git History, que ele mostra para você, nesse exemplo aqui, ele mostra qual o seu commit, quais arquivos que foram alterados, você compara com uma versão anterior. Então o Git History eu acho também que é interessante. Tem também o Git Lens. O Git Lens, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Git Lens é o seguinte, quando você quando você está em cima de um código seu, por exemplo, aqui, ele mostra qual foi o commit, quem fez o commit daquela linha, quanto tempo que fez e qual foi a mensagem. Então eu acho bem bacana. E ele mostra lá, uma pessoa modificou há algum tempo atrás. Então essa aqui também é uma extensão interessante. A outra extensão também que eu acho muito bacana, que a gente vai instalar ela, é o Material Icon Theme. Então, para não ficar uma estrutura de pastas sem uma identificação visual, então, dependendo dos arquivos que você coloca, ou o nome das pastas que você usar, ele vai colocar um íconezinho específico que eu acho que também é bem interessante. Pretty também é uma extensão muito bacana. No caso, ele te ajuda a formatar JavaScript, TypeScript. Então, é uma forma de poder formatar o seu código. Então, você deu um espaçamento de 3 espaços ao invés de 2. Então, na hora que você salvar, por exemplo, você tem como configurar para que ele já faça essa formatação para você. Então, também é bem bacana e tem muita opção. A gente vai usar essa extensão aqui, Ruby, e ela vai nos ajudar a informar problemas de lint. Lint são problemas de estruturação do código. Então, tem algo que não está num formato bacana, então ele vai dar uma indicação para nós. E também ao salvar, ele vai ajudar a gente também a não ter que perder tempo formatando algum alinhamento, por exemplo. Então facilita muito. Essa extensão aqui, chamada Ruby on Rails, ela também é interessante, que ela traz muito comando aqui, chama-se snippets. Snippets é quando a gente digita um pedaço de algumas iniciais de um código e ele já preenche para nós. Então aqui ele vai dando vários exemplos. E aqui mais para baixo, ó, se você quer fazer um CRUD, você vai digitar CRUD e aí vai selecionar a opção que vai aparecer ali no IntelliSense, né, que é no preenchimento automático, e ele vai criar para você. Então tem aqui para Model, para Migration, é bem interessante.
Esse plugin aqui eu uso ele bem, que é o Setting Sync. O objetivo dele é todas essas configurações de plugins e as configurações da IDE, como por exemplo o tamanho da fonte, ou tipo de fonte, eles ficam armazenados em alguns arquivos. E o Setting Syncs, ele guarda isso lá no seu GitHub, numa seção chamada Gist, que é um trecho de código. E se por acaso eu formatar essa máquina ou tiver uma IDE do Visual Studio Code no trabalho, por exemplo, eu vou poder usar essa extensão que aí ele vai padronizar. Então, se eu coloco uma extensão específica aqui de Ruby, quando eu estiver na minha outra máquina e mandar sincronizar, ele vai instalar essas extensões lá. Se eu colocar um tamanho de fonte 18, e aí eu posso voltar na outra máquina e mandar ele atualizar, e ele vai colocar também essa extensão tamanho 18. Essa fonte tamanho 18. Então, esse daqui também eu vou mostrar como é que é. E a princípio é isso daí, pessoal. Você vai trabalhando, você vai vendo que, poxa, tem extensão bacana que eu quero testar. E se você não gostar de alguma, você tira, depois você pode colocar de novo. Para fazer isso, a gente vai fazer daqui a pouquinho. Então agora, vou mostrar para vocês o processo de pegar uma IDE que não está customizada, para a gente poder fazer junto esse processo. Pessoal, eu tenho aqui essa IDE, que ela está sem nenhuma customização. Então, o que é interessante, aqui é no Windows, né? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, primeira coisa, eu vou abrir um terminal. Eu vou em terminal, novo terminal. E aí eu quero instalar uma gen que a gente vai precisar dela. O nome dela é Rubocop. Fizeram uma junção do Ruby com o Robocop. Então, o objetivo dessa gen é que ela traz umas regrinhas de como você escreve seu código, boas práticas. E a gente vai ter uma extensão que a gente vai usar que vai precisar dessa gen instalada. Então o comando para instalar, se você não tiver, é gen install Rubocop. E aí você pode teclar o Enter. Depois que ele instalou tudo aqui, o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui na seção de extensões. E agora a gente vai digitar, primeiro eu vou digitar o de ícones, então é Material Icon Theme. Então eu vou clicar nele. E aí eu vou clicar nesse botãozinho de Install. E aí ele já abriu aqui para mim a opção de eu selecionar qual tipo de tema que eu quero. Então eu já poderia clicar aqui, Material Icon Theme, ou nessa parte aqui de baixo, ele já está dizendo, ele agora sumiu, mas ele já mostrou ali que eu poderia ativar. Eu vou colocar aqui um ESC, caso não apareça automaticamente, vou fechar aqui o terminal. Você pode, dependendo do sistema operacional, né, aqui no Windows seria Ctrl Shift P. E aí ele vai abrir essa caixinha que é para você buscar por algo. Então, no caso, se eu colocar Icon Theme, tá ali, ó, Material Icons Activate Icon Theme. Eu vou clicar nessa opção. Aí ele fala aqui embaixo, ó, Material Icon Theme is active. Deixa eu dar uma olhadinha agora nas minhas pastas, ó. Perceba que agora ele já deu um outro aspecto aqui para as minhas pastas. Ele já mostrou de uma outra forma. Então, perceba que quando a gente está trabalhando em um arquivo Ruby, ele tem a extensão .rb e ali ele colocou um íconezinho de um Ruby. Então, é mais ou menos nesse sentido que esses ícones do Material ajudam a gente.
Agora eu vou voltar na seção de extensões. Eu vou pesquisar agora por Ruby. E aqui a extensão específica é essa daqui. Então eu vou clicar agora em Install. Então ela já foi instalada. E aqui ele já vai mudando um pouquinho como estava. Então, se eu mostrar aqui, por exemplo, o antes e o depois, vocês podem dar uma comparada que ele já vai dando algumas alterações aqui no nosso código e tudo mais. E aí, tem uma configuração específica que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos dar um exemplo. Aqui no Visual Studio Code, você quer que a sua fonte seja maior, porque ela está muito pequena. Então a gente tem duas formas de fazer isso. Apertando ali, né, o Ctrl Shift P, eu poderia colocar aqui, digitar Settings, e aí você tem duas opções. Uma é Open Settings UI e a outra é Open Settings JSON. Quando você abre a UI, que é o User Interface, então aqui você tem centenas de opções aqui que você pode mudar. Então eu vou dar um exemplo, porque já está aqui, ó, ela editor, font size 14. Se eu quiser aumentar, por exemplo, eu vou colocar 18. Quando eu sair desse campo, ele já salva isso para mim. Então se eu voltar aqui no meu código, olha lá, a fonte já fica maior. E agora, essa é uma opção de você mudar. Você pode vir aqui e pesquisar. Então, por exemplo, se eu colocar Space, vai dar todas as opções que tem alguma coisa sobre Space. Ah lá, Font Family. Então, se eu digitar Font Family, ele já mostra minhas opções. Então, essas aqui são as opções que existem. Eu poderia colocar outras. Então, essa é a opção visual. Mas eu gosto da opção, eu vou de novo, né, Ctrl Shift P. Se eu colocar Settings, agora eu vou na opção JSON. Nessa opção JSON, Settings aqui, .json, ele já traz para mim tudo que eu já customizei. Então, teve um vídeo aí anterior que eu falei que eu queria que o terminal, por exemplo, do Windows, que ele usasse o Bash, o Git Bash. Então ele fica aqui marcado. Agora mesmo, ó, eu alterei o tema dos ícones, Material Icon Theme. Agora a gente acabou também de mudar o tamanho da fonte, então para 18. E eu posso por aqui entrar e fazer minhas modificações. Vou dar um exemplo, eu vou abrir o terminal aqui de novo. Perceba que a fonte está pequena. E se eu quiser uma fonte maior, eu poderia vir aqui e colocar uma vírgula. Aqui eu vou usar aspas duplas, né? E eu poderia digitar, né? Terminal font size. Então eu não preciso digitar certinho aqui, mas se eu digitar as letras, ele já vai procurando para mim. Então, terminal integrated font size, eu vou clicar nele, ele já vai me trazer o padrão. E eu vou colocar aqui, por exemplo, 18. Vou salvar o arquivo. Quando ele fica com a bolinha assim, é que ele não está salvo. Então, para salvar, você pode vir aqui, ó, no menu File e olhar. Ctrl S salva. Ou olhar naquelas teclas de atalho. Então, eu vou salvar. Com isso, a minha fonte já aumenta aqui embaixo. Então, essas customizações ao longo do uso que você vai fazendo, você vai aperfeiçoando para o que te agradar. Então, isso daqui fica bem à vontade, cada pessoa tem a sua. Eu também vou fazer uma mudança aqui com relação à fonte. Existe uma fonte bem bacana que ela se chama Fira Code. Então, por exemplo, se eu der um igual assim, ou um diferente, ou no JavaScript, que de repente a gente usa dessa forma,
Na fonte atual ele mostra dessa forma. E o FiraCode, além dele dar uma melhorada no aspecto visual da fonte que a gente usa para desenvolver, esses caracteres aqui em símbolos, então fica bem mais agradável visualmente falando. Então aqui é um exemplo, é o site do GitHub do FiraCode. Essa fonte você pode instalar também para qualquer sistema operacional. E aqui ele mostra um pouquinho do problema, qual a solução, por que veio essa forma. Então você vai poder baixar por aqui. Para poder fazer a instalação, você pode clicar aqui em como instalar. E aí ele vai te dar aqui as instruções para instalar. E perceba que você pode usar também para vários editores, várias IDEs. E aqui tem também a informação de como você adicionar no Visual Studio Code. Então aqui no Windows, para a gente fazer a instalação é o seguinte. Eu baixei o zip do FiraCode e agora eu vou abrir a pasta TTF. E agora eu vou ter que ir em cima de cada fonte dessa, eu vou em abrir e aqui em cima eu vou clicar em instalar. E aí ele vai fazer a instalação. Uma vez feito, fecho e vou repetindo. Dou um duplo clique, instalar e aí por diante. Agora eu vou abrir a última, depois de ter instalado todas, eu vou abrir a última opção. Vou clicar em instalar. E agora eu vou lá no Visual Studio Code, naquela opção de settings, né? Se não tiver a sua aberta, é Ctrl Shift P, digita settings, vai na opção JSON e pegando a informação do que tem que ser digitado aqui, aqui no site do GitHub ele fala que a gente tem que colocar dessa forma, ó, editor fonte family FiraCode e editor fonte ligatures true. Então eu vou copiar ele e vou colar lá nos settings do Visual Studio Code. Agora eu colei, vou salvar. E aqui ele está dizendo que eu tenho que reiniciar o Visual Studio Code. Aqui eu vou salvar também. Então eu vou reiniciar ele. Aí, olha que bacana, pessoal. Agora quando eu volto, perceba que os símbolos que antes eu coloquei dois sinais de iguais, então ele mostra agora, ó, o sinal de igual com duas barrinhas, três sinais de iguais com três barrinhas, o diferente e o diferente com dois sinais de igual e aqui uma seta. E além disso, a visualização aqui fica mais agradável. Agora, pessoal, eu vou colocar alguma customização referente à extensão Ruby, que é para ele, quem vai ser o lint que ele vai usar, você pode usar mais de um, e qual o formato que ele vai usar quando eu salvar um arquivo. E ambos vão usar aquela gen Rubocop. Então eu vou colar o código aqui. Deixa agora eu arrumar ele. Então, quando eu fui olhar no site da extensão Ruby, eu coloquei aqui ruby.useLanguageServer true. O lint ele vai usar o Rubocop.
Então aqui também ele está dando a opção True para o Robocop. O formato, quando eu salvar, vai ser usando a gen Robocop. E aqui no Ruby, editor default formatter é rubonix.ruby. Eu vou salvar esse arquivo. Outra configuração que eu gosto de fazer aqui, eu vou abrir aqui aspas, é zoom window.zoom level. O padrão é 0, eu vou colocar 1. Com isso, o lado esquerdo aqui, com o nome das pastas, o nome das abas, tudo aqui vai aumentar um pouquinho. Então, ó, quando eu salvar, ele já dá uma aumentada, então eu acho que fica um pouquinho mais agradável para olhar. E agora também eu quero uma opção aqui que é para quando eu salvar o meu documento, que no caso o plugin Ruby, né, que é o formatador padrão, eu quero que automaticamente ao salvar que já seja formatado. Então aqui eu posso colocar a opção, né, Format on Save. Então olha lá, eu vou na opção Editor, Format on Save, o padrão é falso, e eu altero ele para True. Vou salvar. E um exemplo que eu posso dar, se eu voltar aqui no arquivo Heroes Controller, que está dentro da pasta app controllers, se eu pegar aqui o password, mudar ele de posição, o que vai acontecer aqui? Ao salvar, olha lá, demorou um pouquinho, né? Mas quando eu passo o mouse em cima, ele fala, ó, as chaves de alinhamento dos literais estão em mais de uma linha. Então assim, aqui o Robocop, ele te dá uma referência que tem que estar alinhado. E aí se eu apertar aqui, né, o Ctrl mais S, ele salva o arquivo e já coloca na posição adequada. E aquela informação ali ele já acaba tirando. Então, é isso que é bacana, sabe? Aqui, por exemplo, quando a gente tem ações privadas, a gente coloca private e tudo que é privado vai ficar aqui embaixo. E aqui, por exemplo, se eu deixar colado no private, por exemplo, se aqui eu der um tab para ficar desalinhado, então ele já vai mostrando aqui que tem um erro de lint, se baseando nas regras do Robocop. Então, quando eu for salvar esse arquivo, ele faz para mim toda a formatação necessária automaticamente. Então, para a gente aqui que vai estar desenvolvendo com Ruby on Rails, esse daqui é o mínimo que a gente tem que ter instalado para ficar bem bacana no dia a dia. Como eu falei, tem essa extensão chamada Settings Sync, que ela salva tudo que eu instalei de extensões e dos arquivos de settings, e inclusive teclas de atalho que eu customizei, ele vai salvar lá no meu GitHub. Então eu vou mostrar lá no GitHub como é que fica guardada essa informação. Aqui no GitHub, depois que você se loga, no canto superior direito, aqui no seu usuário, você pode clicar em Your Gists. Gists são, em vez de você criar um repositório inteiro para você salvar, às vezes você quer salvar um trecho de código. Nesse caso nosso aqui é uma informação de um plugin que ele quer salvar as informações, ou muita gente que faz blog e coloca trechos de código e você vê lá hospedado no GitHub. Então ele pega dessa informação aqui do Gists. E no meu caso, o Cloud Settings salvou as informações aqui, ó. Então eu vou deixar na descrição do vídeo
aqui ele mostra todos os meus sets. Então, por exemplo, extensões. Ele está mostrando aqui todas que eu mostrei lá. Então, vamos dar olha lá, a Ruby, que deve estar aqui mais para baixo. Vou pesquisar aqui. Está aqui, ó, o nome da extensão, Ruby, a versão dela. Então, você tem essa opção de olhar aqui. Mais embaixo, aqui tem algumas teclas de atalho que eu customizei, que você também vai poder fazer isso. E aqui está o meu settings.json. Então, vamos dar um exemplo. Aquelas opções do Ruby estão aqui embaixo, que a gente colocou. Opções aqui de font size, eu coloquei 18. E por aí vai. Aqui tem lá o zoom level 1, os terminais, qual que eu vou querer usar no SX, no Windows. Então é bem bacana essas informações que eu vou poder usar. E com essa extensão, você instalando ela, você vai conseguir em outro sistema operacional ou em outra máquina poder puxar tudo sem você precisar ficar instalando manualmente cada extensão e cada configuração. Eu vou fazer um teste aqui para colocar aquela extensão Settings Sync. Então eu vou digitar aqui Settings Sync. Vou instalar. E aí, logo após instalar, ele já abre a página aqui. E no meu caso, eu vou na opção Login com GitHub. Só que eu já estou com uma aba aqui do Chrome aberta com o GitHub logado. Então, quando eu clicar aqui o Firewall vai perguntar que ele bloqueou o Visual Studio Code, que está tentando acessar algo para fora. Aqui eu vou permitir o acesso. Aqui ele pergunta se você quer que o code abra um site externo. Eu vou colocar aqui Open. Aqui, como eu já estou logado no GitHub, então ele mostrou essa informação que foi com sucesso. Então eu vou voltar no Visual Studio Code. E aqui ele está perguntando para eu selecionar o meu GIST existente. Então, nesse meu caso, como eu já tenho ele funcionando para um sistema operacional, e agora estou instalando no segundo sistema operacional, então ele vai dar a opção para eu poder escolher um já existente. Para quem estiver fazendo pela primeira vez, ele vai mostrar uma tela para você poder criar um novo. Então, no meu caso aqui, essa primeira opção aqui que eu quero, Visual Studio Code, Settings Sync, GIST, e a informação aqui do meu GIST. Aqui ele está dizendo a informação que o GIST ID foi salvo e eu posso fechar essa aba agora. Então eu vou colocar Close Tab. E agora ele me dá uma opção que, digitando Ctrl Shift P, eu vou digitar Sync. E aqui, ó, eu tenho a opção Sync Download Settings. Lá no meu outro sistema operacional, eu fiz Update / Upload Settings. Então, qualquer modificação que você fizer em qualquer sistema operacional, você vai e atualiza e faz o upload. Posteriormente, quando você estiver em outra instalação do Visual Studio Code, você vai na opção Download Settings. Aqui ele está baixando todas as extensões, todas as informações de settings. Aí, ó, ele vai instalando uma a uma. No meu caso, eu tenho 37. Aqui no final ele completou. Então, como uma boa prática, já que são várias extensões, eu vou fechar o Visual Studio Code e abrir novamente.
E agora, pessoal, perceba que o meu settings ele está igual ao settings do meu outro sistema operacional, com todas as informações. E aqui também, em extensões, ele trouxe também todas as extensões que eu estou usando, que foram salvas automaticamente. Então essa é uma dica bacana que vai te ajudar a poupar tempo, principalmente quando a gente está em outro sistema operacional ou formata a máquina. E também essas informações aqui de settings é ao longo do tempo que você vai mexendo. O meu também não foi do dia para a noite. A gente vai usando, às vezes a gente vai percebendo, nossa, a fonte não está legal, o terminal eu quero usar de uma outra forma, com uma outra fonte, os ícones eu quero usar usando algum tema bacana. Então isso aqui é ao longo do tempo. Então não se preocupem. Eu vou passar essas dicas aqui tudo na descrição desse vídeo, mas você não precisa aplicar todas elas, é só uma sugestão. Pessoal, era isso que eu tinha para mostrar do Visual Studio Code para a gente começar realmente a olhar o projeto de fato e começar a desenvolver. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um joinha aí no vídeo, que é uma contribuição bacana para mim, para saber se o que eu estou fazendo está fazendo sentido para você. E para você saber os vídeos de primeira mão, em primeira mão, eu sugiro também, além de se inscrever no canal, ativar o sininho. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo.